Fala, impressionadores! Uma novidade incrível do Python, o PyScript, explicado dentro desse vídeo. Por que isso é importante? Por que isso vai ser muito diferente? E como que funciona esse PyScript que está surgindo no Python? Bora falar disso dentro desse vídeo aqui. Bom, vamos lá. O que é o PyScript? O PyScript, ele nada mais é do que uma ferramenta, né, que está sendo construída com o objetivo de você conseguir usar o Python dentro do front-end de um site. Como assim, Lira? Todo site ele é dividido em duas partes, a parte front-end e a parte back-end. A parte front-end é a parte que a gente fala que carrega no navegador do usuário, ou seja, é a parte que o usuário está vendo, a parte que aparece dentro do navegador dele. Quando você entra no link de um site, aquilo que aparece para você, aquilo dali é o front-end. E a parte back-end é a parte que interage com o banco de dados, que interage com os modelos do seu site, que gerencia os links do site, e assim vai a lógica, digamos assim, por trás daquele site. Acontece que todo site ele vai precisar dessas duas coisas, e desde o início o Python sempre rodou exclusivamente na parte do back-end, gerenciando todo o site, integrando com a parte do front-end, que é feita em HTML, CSS e JavaScript, beleza? O que o PyScript faz? O PyScript ele permite com que você rode Python dentro do seu front-end. Então, HTML e CSS são coisas que, ainda assim, sempre qualquer construção de site vai ter. Porque para você construir um site, você precisa de HTML e CSS, porque são eles que vão escolher o que vai aparecer em cada lugar, a posição das coisas na tela, a cor e tudo mais. Só que agora, com o PyScript, você vai conseguir colocar os efeitos, colocar gráficos, colocar códigos em Python propriamente dito dentro do front-end de um site. Isso significa que se esse projeto realmente der super certo, for super para frente e as pessoas começarem a utilizar isso, você vai começar a construir tanto o front-end quanto o back-end de um site feito 100% em Python. Então, é um negócio que para quem programa em Python, para quem sabe programar em Python, é muito maneiro e é um negócio que abre inúmeras possibilidades e pelo que eu tô vendo, é para ser bem simples. Então, dá uma olhada nisso daqui. Por que eu tô falando o tempo todo, Lira? Se isso der certo, se isso for para frente, assim vai. Pelo seguinte, se você olhar aqui, ó, na mensagem, no momento que eu gravo esse vídeo, eles falam que o PyScript está em versão alfa. O que significa isso? Todo programa, ele normalmente entra em fases de teste. Uma das primeiras fases de teste que ele vai entrar é a fase alfa, que é uma fase que ele ainda não está estável, ou seja, ainda está tendo muitas modificações dentro daquele sistema, ainda está tendo muitos bugs, muitos testes, muitas coisas ali dentro. Então tem bom potencial de ter muita mudança ainda em como aquilo funciona. Depois de ele passar essa fase alfa, ele vai para a fase beta, que ele ainda está em teste, mas ele já começa a, digamos assim, estar mais robusto, tem menos margem para ficar tendo muita mudança. E depois disso ele vai para uma fase, digamos assim, de produção, uma fase estável mesmo, que é onde ele já está numa versão oficial que as pessoas podem usar dentro dos seus programas e tudo mais. Então se você for ver, esse vídeo daqui eu estou gravando porque muitos de vocês pediram, mas não faz muito sentido você tentar usar o PyScript dentro dos seus programas hoje em dia. Por quê? Eles mesmos aqui falam. Tem vários problemas que já são conhecidos, tanto de tempo de carregamento, e a gente vai ver isso aqui agora, quanto de usabilidade e assim vai. Então eles encorajam você a testar, brincar com ele, ver o que dá para fazer, mas não usar isso em projetos reais do dia a dia, porque tem boas probabilidades dele ser relativamente bugado e dele ter muitas mudanças ainda pela frente, beleza? Aí você fala, pô, Lira, então não serve de nada? Não, serve, porque pensa só, se ele está nessa etapa agora, depois que ele resolver esses problemas de tempo de carregamento, usabilidade e tudo mais, pô, ele fica numa versão 100% excelente. E o mais legal desse estudo do PyScript, você não precisa instalar nada no seu computador. Você vai olhar aqui, vai ver install, e aí quando você clica, eles até falam pra você, ó, brincadeira, você não precisa instalar nada. Você só precisa adicionar essas duas linhas aqui no seu site e você consegue usar o PyScript dentro do seu site. E como que isso funciona? Eu vou fazer questão, inclusive, de fazer isso num bloco de notas. Eu não vou nem abrir uma ideia de Python, nem nada do tipo, para você ver o quão simples o negócio pode ser. Todo site, quando ele vai ser construído, como eu falei para vocês, o front-end, as páginas do site, elas são páginas HTML. Então todo site, ele começa com essa tagzinha HTML e termina com essa tagzinha HTML. E dentro de todo o site HTML, ele é dividido em duas seções. A seção do head, que é, digamos assim, a cabeça do site, né? E a seção do body, que é o corpo do site. Na seção do body é onde você coloca tudo que vai aparecer no seu site, tudo que vai aparecer para o seu usuário. Na seção do head é onde você coloca informações, como por exemplo, qual a imagenzinha que vai aparecer aqui em cima, qual vai ser o título daqui, quais vão ser as informações de ranqueamento que o Google tem que olhar para ranquear o seu site,
quais vão ser os scripts que vão estar dentro do seu site. E é aqui que vai entrar. Então, todo site ele vai ter essa estrutura base aqui. Tanto que, por exemplo, se eu chegar aqui ó, no PyCharm, e aqui eu criar um arquivo HTML, ó, botão direito, novo, arquivo HTML, ele automaticamente, olha lá, qualquer coisa, ele automaticamente já vai criar para mim um arquivo HTML aqui com essa estrutura, tá vendo? A estrutura HTML, head e body. Porque todo site vai ter que ter isso, não tem como um site não ter isso, beleza? E aí, como que funciona o uso do PyScript? Ele fala, cara, você só precisa colocar essas 2 linhas de código no head do seu site e você começa a conseguir programar em Python com o seu site. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar essas 2 linhas de código daqui, ó, tá vendo? Ctrl C, copiei. Vou chegar aqui agora nesse site fake que a gente está criando aqui, ó, e vou colar elas aqui dentro do head, tá vendo? Essas 2 linhas de código daqui. E aí agora você pode usar códigos Python dentro do seu site. Como? Dentro de tagzinhas como essas daqui, tá vendo? Isso aqui é a tag do body. Dentro do body eu vou chegar aqui agora e vou colocar um código em Python. Como? Assim, ó, py-script, e você termina essa tag com /py-script. E aqui dentro disso você pode usar os códigos Python que você quiser. Você pode importar bibliotecas, você pode printar informações, você pode criar gráficos, e eu vou mostrar vários exemplos para você aqui agora. Então olha lá, vamos mostrar um exemplo bem simplesão, só printando aqui, ó, meu front feito com Python. Beleza? Front, né, que é o front-end do site, a parte visual do site. Então olha lá, isso aqui é um arquivo de texto, um bloco de notas. Eu vou clicar no arquivo, salvar como, e eu vou salvar essa página HTML. Então eu vou salvar aqui no meu download, por exemplo. Então eu vou falar aqui, ó, site Python vai ser o nome dele, .html. Beleza? Ele é uma página HTML, uma página de um site. E é só mudar a opção aqui para todos os arquivos. Então eu vou salvar ele como HTML, ó, salvar. Pronto. Salvei. Agora se eu chegar aqui e abrir esse arquivo, ó, abrir esse arquivo HTML, você vê que ele automaticamente é reconhecido como seu navegador. Se der um duplo clique nele, ele vai abrir uma aba do seu navegador exatamente nesse formato. E aí ele fala, ó, tá carregando, tararara, carregou, e ele vai aparecer aqui agora o resultado daquele código em Python que ele rodou. Esse tempo que ele demorou para... Ah lá, carregou. Perfeito, feito em Python. Esse tempo que ele demorou para carregar é justamente o que o pessoal do PyScript fala. Olha, a gente sabe que o loading time dele ainda está longo e tal. Fica tranquilo, a gente vai resolver isso. Beleza? E aí você vai falar, pô, Lira, mas isso vai funcionar em todos os navegadores? Sim, em todos os navegadores que rodam código JavaScript, que é basicamente todos os navegadores, isso vai funcionar. Porque o que o PyScript essencialmente faz, ele traduz os seus códigos em Python para códigos que rodariam em JavaScript ali dentro do site, e aí ele abre o site. Então, para você, programador, você pode programar ele o tempo todo 100% em Python, beleza? Agora, o que dá para fazer com isso? Porque, Lira, você mostrou pra gente um exemplo bem simplesão aqui agora. Putz, o que eu consigo fazer com isso aqui de forma prática? Bom, vou mostrar aqui um exemplo para você e onde você pode ficar brincando com outros exemplos. Se você entrar no site do PyScript, é só escrever PyScript dentro do Google, né? E vai ser esse primeiro link aqui mesmo. E lá embaixo você vai ver que tem um projeto deles no GitHub. Se você entrar no projeto deles, ponto interessante aqui, o PyScript está sendo construído pelo Anaconda. O Anaconda, que é a mesma empresa, digamos assim, que disponibiliza o Jupyter pra gente, aquele editor de código em Python. Eles que estão desenvolvendo isso. Então, eu tô falando isso porque, pô, é uma empresa realmente grande, é tipo um grupo realmente grande que está desenvolvendo o negócio justamente para programadores em Python poderem usar. E aí aqui dentro você pode entrar na lista de exemplos, tá vendo? Tem uma pasta aqui, ó, Examples. E aí nessa lista de exemplos, lá embaixo, tem um link, onde você pode clicar e ele vai abrir para você vários exemplos diferentes. Olha lá, exemplos básicos de uso do PyScript, de coisas que dá para você fazer, mas tem exemplos até mais completos. Por exemplo, exemplos de gráfico. Eu quero colocar um gráfico dentro do meu site. Como que eu faço? Agora com o PyScript vai ser muito mais fácil, olha só. Ele está rodando aqui, ó, tá carregando o site lá no Matplotlib, mas essencialmente você vai poder pegar o mesmo gráfico que você cria com código em Python dentro do Jupyter, com código em Python dentro do seu editor de código, que você chega lá e manda ele exibir o gráfico e ele exibe para você, você vai conseguir colocar isso dentro de um site agora, simplesmente usando o PyScript. Eu cliquei aqui, ele está carregando, de novo, foi aquilo que eu falei para vocês. Na versão atual, o tempo de carregamento dele ainda está bem longo, mas a gente espera que à medida que ele for evoluindo, esse tempo de carregamento seja instantâneo a ponto da gente nem conseguir perceber. Mas olha só, isso aqui é um gráfico claramente feito em Python e que está carregando dentro do seu site. Você vai falar, Lira, mas ele é um gráfico feio ainda. Sim, mas é porque o exemplo é um exemplo mais simples. Mas à medida que isso for evoluindo, a gente vai ter várias e várias bibliotecas do Python que vão disponibilizar isso para você. Então você tem, por exemplo, aqui ó, esse To-Do App.
que é esse To-Do App? É basicamente uma to-do list. Você vai conseguir criar uma lista de tarefas aqui, com isso aqui feito em Python, e repara, não tem nenhum servidor rodando por trás, nem nada do tipo. É uma página HTML paradona, tá vendo? Uma página HTML pura. Então eu posso chegar aqui e criar minha lista de atividades. Olha, eu tenho que gravar um vídeo. Eu tenho que, por exemplo, fazer compras. Eu tenho que finalizar o vídeo. E assim vai, tá vendo? E todas essas funcionalidades que você tá vendo aqui, ó, todos esses cliques, todas essas coisas são feitas em Python. Tá vendo? Então o que é o PyScript? Ele é realmente esses scripts que vão rodar no seu navegador, que vão rodar na parte do front do seu site e que vão permitir você personalizar todo o seu site de maneiras, com todo o potencial do Python que você tem para personalizar o seu site, só que isso usando simplesmente Python, coisa que antes, né, atualmente, quando você vai construir um site, se você quiser fazer uma personalização no front, provavelmente você vai ter que fazer essa personalização em JavaScript. E agora você vai poder ter o Python também fazendo isso. Então, se você é um programador que, por exemplo, só sabe Python ou que não domina tanto o JavaScript assim, provavelmente você vai te ajudar. E às vezes, mesmo já dominando, você às vezes pode pegar coisas que já estão muito mais prontas em Python e importar elas para dentro do seu site de uma forma muito mais simples. Beleza? E bom, se você quiser aprender a construir sites efetivamente com Python, eu gosto de dar mini cursos para você já deve ter reparado se você viu alguns vídeos aqui do canal. Eu vou deixar um mini curso da criação do seu primeiro site, onde a gente inclusive coloca esse site no ar aqui embaixo do vídeo. Então, acessa lá. Nesse mini curso a gente vai construir tanto a parte do back quanto a parte do front de um site super, super simples, mas a gente vai construir essa parte e você vai conseguir ver esse potencial. Você vai conseguir ver essa diferença entre o back-end e o front-end e o que você poderia acrescentar nesse front-end para tornar mais legal usando a ferramenta do PyScript. Então acessa o mini curso aqui embaixo, pega lá, espero de verdade que vocês gostem. A gente vai acompanhar aqui a evolução do PyScript e se ele entrar numa versão estável, quem sabe a gente não faz um novo mini curso aí usando o PyScript no front-end e assim vai. Ia ser bem maneiro. Grande abraço e até a próxima aula.